desta Comissão Parlamentar de Inquérito, senhor vice-presidente, senhores senadores, desejo inicialmente agradecer aos senadores do meu partido, na pessoa do líder Eduardo Braga, que me confiaram a tarefa no momento histórico mais grave e trágico da nação brasileira. Quero agradecer o querido amigo Omar Aziz, a quem devo a minha designação para relatar essa importantíssima comissão. Meu querido amigo Humberto Costa, grande líder e excepcional ministro da Saúde, Otto Alencar, querido amigo, que não se quedou em nenhum momento diante do despropósito de uma liminar de primeira instância que objetivava subtrair competências do Congresso Nacional e impedir o livre exercício do papel de cada senador, inclusive com censura prévia. Tasso Gereissati, referência política, ética, moral e um dos maiores líderes da vida nacional e referência para todos nós nesses momentos de comissão parlamentar de inquérito. Estendo, evidentemente, a gratidão aos senadores das demais legendas que subscreveram para que eu pudesse sistematizar uma caudalosa investigação que ora se inicia e que será, como todos sabem, árida e acidentada, mas exitosa, tenho certeza. Quero parabenizar também o senador Randolfo Rodrigues pela iniciativa humanitária, agora vice-presidente da comissão. Faço ainda uma referência especial ao Supremo Tribunal Federal, que não tem faltado à nação brasileira na defesa altiva da nossa Constituição terrivelmente democrática. Eu quero também cumprimentar esse amigo querido Ciro Nogueira, grande líder, amigo dileto, para além de eventual qualquer divergência. Eu sou amigo de muita gente aqui no Senado Federal, nessa comissão também muito mais, mas nenhum é mais meu amigo quanto meu amigo é o senador Ciro Nogueira. Quero cumprimentar o Marcos Rogério, o Marcos Duval, o Eduardo Girão, Jorginho, né? E para além de qualquer Fernando Bezerra, esse amigo querido, dileto, para além de qualquer divergência, o Alessandro Vieira, eu já falarei aqui da importância fundamental das suas sugestões para que nós possamos iniciar esse trabalho. Eu tenho certeza de que, para além de qualquer divergência inicial, o que nos compete é construir alianças para que essa comissão de inquérito possa caminhar cada vez mais com uma absoluta maioria construída em torno da busca da verdade. Esse é o propósito de todo mundo. Como disse o presidente Omar, haja o que houver. Como relator, eu me pautarei pela isenção e imparcialidade que a função impõe, independentemente de minhas valorações pessoais. A investigação será técnica, profunda, focada no objeto que justificou a Comissão Parlamentar de Inquérito e despolitizada. É impossível esquecer todos os dias fúnebres em mais de um ano de pandemia, mas é impossível apagar abril, o mês mais mortal, e apagar o dia 6 de abril, com uma morte a cada 20 segundos. Esses números superlativos merecem uma reflexão, merecem um momento, mesmo que seja de 20 segundos. Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência,
20 segundos de silêncio, para que com ele nós possamos homenagear aqueles que morreram por Covid no Brasil, as suas famílias, aqueles que estão acometidos da doença e aqueles que, lamentavelmente, ficaram sequelados. Obrigado. 20 segundos, Omar. Tá bom, né? Por isso, senhores senadores, senhoras senadoras, nós estamos discutindo aqui o direito à vida, não se alguém é direita ou é da esquerda. Minhas opiniões ou impressões serão subordinadas aos fatos. Serei relator das minhas convicções, mas serei igualmente o redator do que aqui for apurado e comprovado. Nada além, nada quem. A CPI não é uma sigla de Comissão Parlamentar de Inquisição, é de investigação. Nenhum expediente tenebroso das catacumbas do Santo Ofício será utilizado. A CPI, alojada em uma instituição secular e democrática, que é o Senado da República, tampouco será um cadafalso com sentenças prefixadas ou alvos selecionados. Não somos discípulos nem de Deltan Dallagnol, nem de Sérgio Moro. Não arquitetaremos teses sem provas ou PowerPoints contra quem quer que seja. Não desenharemos o alvo para depois disparar a flecha. Não reeditaremos a República do Galeão. Agindo com imparcialidade, a partir de decisões coletivas, sem comichões monocráticos, ninguém arguirá nenhum tipo de suspeição no futuro desse trabalho. Os verdugos são inservíveis ao Estado democrático de direito. Eles negaram o apoio à Comissão Parlamentar de Inquérito. Negaram, por todos os meios, a chance de que ela fosse instaurada. Agora, tentaram negar que ela funcione com independência. O negacionismo em relação à pandemia ainda terá que ser investigado e provado. Mas o negacionismo com relação à CPI da Covid já não resta a menor dúvida. As CPIs vicejam quando os canais tradicionais de investigação se mostram obstruídos. E isso é um ensinamento histórico. Aqui, em uma casa de verdadeiros democratas que convivem e respeitam a divergência diuturnamente, são respeitados o contraditório, o sagrado direito à defesa, a presunção da inocência e a paridade de armas. Garantias civilizatórias que tantas foram negligenciadas nos últimos tempos no Brasil e que só contribuem para a reprovável erosão das instituições. Não estaremos, queria repetir, investigando nomes ou instituições, mas fatos e os responsáveis por eles. As gestões do Ministério da Saúde, evidentemente, que podem ser apuradas, podem ser investigadas a fundo. Ainda não é o caso. Mas não é o Exército Brasileiro que estará sob análise. Instituição permanente de Estado, cuja memória remete para os 454 mortos em combate na Segunda Guerra Mundial,
com o universo de 25 mil pracinhas que foram para a Itália. Esse pequeno número de baixas reflete a liderança de um estrategista de guerra. Imaginem, senhores senadores, senhor presidente, um epidemiologista conduzindo nossas tropas lá em Monte Castelo. Na pandemia, o Ministério da Saúde foi entregue a um não especialista, a um não general. O resultado fala por si só. No pior dia da Covid, em apenas 4 horas, o número de brasileiros mortos foi igual a todos que tombaram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. O que teria acontecido se tivéssemos enviado um infectologista para comandar nossas tropas, provavelmente um morticínio, porque guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas guerras bélicas ou guerras sanitárias. A diretriz é clara: militar nos quartéis e médicos na saúde. Quando se inverte, a morte é certa, e foi isso que, lamentavelmente, parece ter acontecido. Temos que explicar como, por que isso ocorreu. Estaremos aqui, e já me encaminho para encerrar, para averiguar fatos e desprezar farsas. Para tanto, usaremos das instâncias técnicas do Estado, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, da consultoria do Senado e outros organismos que se fizerem necessários. A comissão será um santuário da ciência, do conhecimento e uma antítese diária e estridente ao obscurantismo negacionista e sepulcral responsável por uma desoladora necrópole que se expande diante da incúria e do escárnio desumano. Essa será, presidente Omar, a comissão da celebração da vida, da afirmação do conhecimento e, sobretudo, da sacralização da verdade contra o macabro culto à morte e contra o ódio. Os brasileiros têm o direito de voltar a viver em paz. Ao contrário do que vociferavam os franquistas do início do século, entre aspas, viva a morte, abaixo o conhecimento, fecha aspas, estaremos aqui para proclamar dia após dia, viva a ciência, glória ao conhecimento, respeito à vida. Tenham absoluta certeza de que este fórum, e anoto a qualificação e experiência aqui reunidas, será uma fonte permanente de reposição e resgate da verdade, por sua capacidade intrinsecamente regeneradora. Já seria muito importante, nessa fase que nós andamos, dar um basta à mentira que, lamentavelmente, sufocou a sociedade brasileira durante esses últimos tempos. Entre a ciência e a crença, fico com a ciência. Entre a vida e a morte, a vida eternamente. Entre o conhecimento e o obscurantismo, óbvio, escolho o primeiro. Entre a luz e as trevas, a luminosidade. Entre a civilização e a barbárie, fico com a civilidade. E entre a verdade e a mentira, lógico que a verdade sempre. São escolhas simples que opõem o bem ao mal. E creio que todos nessa comissão convergem com relação a esse sentimento. Nossa cruzada será contra a agenda da morte, contrapor o caos social, a fome, o descalabro institucional, o morticínio, a ruína econômica. O negacionismo não é uma predileção ideológica ou filosófica, é uma obrigação democrática, moral e humana. Os inimigos dessa relatoria são pandemia e aqueles que, por ação ou omissão,
incompetência, desídia ou malversação se aliaram ao vírus e colaboraram de uma forma ou de outra com esse morticínio. A discussão aqui, embora muitos anseiem deliberadamente rebaixá-la ou até mesmo embaçá-la, é muito mais abrangente. Essa não é apenas mais uma comissão parlamentar de inquérito, como disse o presidente Omar Aziz. No contexto histórico, humanitário e social, ela é a principal comissão parlamentar de inquérito de todas as comissões que aqui se formaram, porque estaremos tratando de vidas, do futuro e da esperança. Estaremos proclamando, acima de tudo, valores civilizatórios, em detrimento de achismos medievais. Estaremos defendendo a vida, o conhecimento, a ciência, a civilização, as instituições, o SUS e a própria democracia. Vamos dar um basta aos suplícios, à inépcia e aos infames. Não deixaremos de lembrar diariamente o tamanho da nossa tragédia, que hoje já lembramos aqui. Os brasileiros estão morrendo em uma velocidade assustadora. Não temos tempo a perder com manobras regimentais, obstruções, diversionismo, politiquices e chincanas. Nossa missão é interromper este cronômetro da morte ao qual me referi no início. Não estamos diante de uma comissão parlamentar de inquérito para maquinar as ações persecutórias. Não estamos aqui diante da atenção integral da nação e do mundo para brindar ninguém, engavetar, tergiversar ou procrastinar. Tudo será investigado, como exige a Carta Democrática, de maneira transparente, acessível e as decisões colegiadas. Como sempre fiz, nas 4 vezes que tive a honra de presidir essa casa, fui forjado no movimento estudantil, libertário, crítico e democrático. Respeito às instituições, o mecanismo de freio e contrapesos, venero a democracia, tenho repugnância ao fascismo e antecipo que intimidações, e todos os dias nós a vemos, antecipo que intimidações, e todos os dias nós a vemos, sobre qualquer modalidade de arreganhos, não nos deterão. O maior mérito desta comissão parlamentar de inquérito é existir, está instalada e funcionando. O Brasil precisa de muita luz, e isso não é uma mera metáfora. O papel da comissão é iluminar todos os compartimentos escuros no combate à pandemia. Só o seu espectro no horizonte já acelerou, nos últimos dias, uma série de providências administrativas que estavam congeladas em vários órgãos da República, ou mesmo sobrestadas, ou mesmo esquecidas. O Brasil, infelizmente, é um dos piores países no enfrentamento da pandemia. Esta comissão tem, doravante, a obrigação de esquadrinhar como e apontar os responsáveis pelo quadro sepulcral. O parlamento não pode ser um mero espectador, não pode abdicar de exercer suas prerrogativas fiscalizadoras para colaborar com a solução ou o abrandamento do drama atual. Não podemos virar as costas para a nação. Há uma ameaça real de virarmos um apartheid sanitário mundial. Ninguém nos quer por perto. Brasileiros são discriminados no mundo e corremos o risco de boicote aos nossos produtos. Não é admissível que, diante dessa tragédia, deixemos de apontar ao mundo internamente os responsáveis. E eles existem
e transitam entre nós, buscando uma invisibilidade ou terceirização impossíveis. Para identificá-los, nós vamos ouvir médicos, especialistas, epidemiologistas, infectologistas, cientistas, laboratórios, agentes públicos, representantes de organizações de saúde, conselhos de medicina, enfim, elaborar um cronograma de oitivas, diligências e de acesso a documentos que permitam um diagnóstico técnico e realista dessa realidade desoladora. Não foi por acaso o flagelo divino que nos trouxe a este quadro. Há responsáveis, evidentemente, há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência, e eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Milosevic, Augusto Pinochet são exemplos da história. Façamos a nossa parte. Já estou encerrando, presidente Omar. Quero, encerrando, senhor presidente, senhores senadores, expressar em meu nome e em nome do Senado da República, se me permitem, nossos sentimentos mais profundos nessa solidariedade mais sincera a todas as vítimas que perderam entes queridos nessa pandemia. Não conseguiremos enxugar as lágrimas que foram e ainda serão vertidas. Não teremos como consolar todos, fechar a cicatriz eterna da perda do ente querido. Não recuperaremos vidas ceifadas. Podemos preservar vidas e temos a obrigação de fazer justiça, de apontar com responsabilidade, equilíbrio e provas os culpados por essa hecatombe. Quem fez e faz o certo não pode ser equiparado a quem errou. O erro não é atenuante, é a própria tradução da morte. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente. Nesta relatoria está um senador vivido, ex-ministro da Justiça, 4 vezes presidente do Senado e líder da nossa bancada, cargo hoje honrosamente exercido pelo nosso querido amigo Eduardo Braga, e líder dessa bancada em algumas oportunidades. Já vivi adversidades, mas, como todos sabem e me conhecem, não eternizo a mágoa. Tenho a perfeita noção que o abuso de autoridade pode causar. Pode esperar um trabalho isento, objetivo, técnico, desapaixonado, destemido e colegiado. Tudo nessa comissão será aprovado por este plenário e será, antes de qualquer coisa, discutido pormenorizadamente com todos vocês. Sem medo de absolver quem merecê-lo e sem hesitação para imputar quem é responsável. Minhas premissas são as constitucionais, a competência dessa comissão para apurar os fatos determinados, a imparcialidade e a existência de provas. Essa é uma tragédia que tenho absoluta convicção, presidente Omar, poderia ter sido atenuada com atitudes corretas, tempestivas, responsáveis e humanitárias. Vidas negras importam, vidas brancas importam, vidas pardas importam, vidas amarelas importam, vidas mestiças importam, vidas, todas elas importam. A vida é o bem supremo da humanidade, dádiva divina. Em nome de Deus, origem da vida, peço que nos ilumine nessa tarefa de resgate e da valorização da vida e da liberdade.
antes de devolver a palavra ao presidente Omar, eu gostaria somente de combinar com Vossa Excelência e com o plenário e com o vice-presidente e com os líderes um procedimento. Até hoje nós recebemos uma proposta de plano de trabalho do senador Alessandro Vieira, muito bom e retocável em alguns aspectos. Depois recebemos uma proposta de plano de trabalho do senador Randolfo Rodrigues, igualmente retocável. E ontem à noite eu recebi uma proposta de plano de trabalho do senador Humberto Costa. Peguei algumas ideias no debate do noticiário, mas são ideias esparsas. Eu queria combinar com os senhores, presidente, que Vossa Excelência consentir, combinar para darmos um prazo de 24 horas para que quem quisesse, Girão, apresentar propostas para um plano de trabalho, poder fazê-lo, para que, eventualmente, não pareça que isso é uma proposta ou do Alessandro, ou do Randolfo, ou do Renan, ou do Humberto Costa apenas. Tudo aqui será votado pela maioria, e eu, na medida em que o trabalho avance, serei cada vez menos um relator monocrático, porque quero ser um sistematizador, um redator de tudo que evidentemente se discute aqui. Então, sem prejuízo deste prazo, eu queria propor alguns poucos encaminhamentos, que seria o seguinte: primeiro, solicitar o inteiro, estão pedidos de informação, recomendados, inclusive naquela relação de preocupações que o governo colocou. Estamos solicitando o inteiro teor dos processos administrativos de contratações e das demais tratativas relacionadas a aquisições de vacina e insumos no âmbito do Ministério da Saúde. É um pedido de informação. 2. Estamos requisitando todas as regulamentações feitas pelo governo federal no âmbito da Lei 13.979 de 2020, que trata das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, especialmente sobre temas como isolamento social, quarentena e proteção da coletividade. 3. Solicitamos todos os registros de ações e documentos do governo federal relacionados a medicamento sem eficácia comprovada, tratamentos precoces, inclusive indicados em aplicativos como o Tratecov, plataforma desenvolvida pelo Ministério da Saúde. 4. A comissão está requerendo também todos os documentos e atos normativos referentes às estratégias e campanhas de comunicação do Governo Federal e do Ministério da Saúde, em particular, além dos gastos orçamentários. 5. Requisitar documentos e informações sobre o planejamento e critérios de definição dos recursos para o combate à Covid e sua distribuição entre os entes subnacionais, além de suplementação orçamentária. 6. Requisição de todos os contratos, convênios e demais ajustes da União que resultaram em transferências de recursos orçamentários para estados e capitais inicialmente, porque como são quase 6 mil municípios, nós vamos pedindo os demais na medida em que a investigação avança. Isso aqui que você está pedindo é os convênios que o governo federal fez com os municípios. São essas informações. Requisição dos... 7. No caso emblemático do caos da saúde pública no Amazonas, estamos solicitando que as autoridades sanitárias de Manaus encaminhem todos os pedidos de auxílio e de envio de suprimentos hospitalares, em especial oxigênio, além das respostas do Executivo Federal. 8º, estamos proposta para convocar o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os 3 últimos ministros que o antecederam. De forma cronológica.
a convocar esses 4, o presidente, na medida que conversava com ele, acertaria a ordem e os dias A ideia do presidente é começar na próxima terça-feira, para que nós não percamos tempo. Nós iniciaríamos terça-feira com o ex-ministro Mandetta. Senador Renan, não é melhor... O senhor disse que... Não, veja bem... disse que ia receber as sugestões. Não, veja bem... mas isso aqui sem prejuízo das sugestões. Eu acho que... Ou a gente começa... Momento, né? A gente começa... Quando começou o Covid, de saber o que foi feito de lá para cá, porque hoje... Eu quero saber o que a sociedade brasileira tem interesse é a forma cronológica. Senão não tem CPI. Investigados, porque começou isso aqui, querer carimbar como investigado, já dificulta a convocação e tal. Então nós traríamos isso num clima de debate, de isenção, sem problema nenhum. O que foi que o ministro Mandetta deixou? Ele foi o ministro que mais tempo ficou no início da pandemia. Só a título de informação, presidente, senador Renan Calheiros, só a título de informação, os requerimentos vão ser, a primeira pergunta, vão ser deliberados amanhã? É isso? Eu queria perguntar. A proposta que eu tinha pedido aqui era o seguinte: amanhã nós deliberaremos o plano. Certo. No plano já estão embutidos vários requerimentos, inclusive os que forem sugeridos hoje aqui. Então, eu quero lhe avisar, eu quero saber como eu devo protocolar para o senhor o plano de trabalho que nós fizemos com relação ao plano de trabalho da comissão. Vamos fazer o protocolo aqui, né? Vamos fazer os horários aqui.